Global News. Bom, agora, para finalizar aqui o Global News dessa semana, vida longa ao rei. Rei Roberto Carlos completa 80 anos e para o porquê falaremos sobre essa notícia. Essa semana tivemos aí em uma das rapidinhas do Pimenta, Jefferson Nonato, protagonista, em busca de algo mais, mandou um recadinho lá pro rei, e eu acho que vale a pena todo mundo ver, vamos deixar o link na descrição, ouvir, na verdade, uma declaração que muita gente gostaria de falar. Quem definiu que Roberto Carlos era o rei da música? Acredito eu que tenha sido a Rede Globo, né, dona do Brasil. Mas, fora isso, Roberto Carlos é um ótimo cantor, um grande músico. Dá umas mancadas, como sempre, né? Literalmente dá umas mancadas, como toda gente, né? Mas não acredito que ele seja o rei. André Reis, que tem a sua opinião aí primeiro sobre o rei da música. Começou com o cara errado. Acho que não tem certo nessa música. Nesse tema não tem certo. Eu não sou nem um pouco fã, não considero rei. Rei para mim só há um, e ele se chama Elvis Presley. Que não morreu. Que não morreu, é o rei. Mas a título de curiosidade, o título de rei, na realidade, não tem uma história oficial. Existem duas histórias oficiosas e não foi pela Globo. Foi primeiro ele foi coroado rei no programa da Record pelo Chacrinha, mas reza a lenda na biografia não autorizada do Roberto Carlos, que foi um compositor de música chamado, acho que Pitombola, que o chamava de rei da época da Jovem Guarda, e o próprio Roberto Carlos tem uma terceira versão que fala que quando ele estava fazendo um show, alguém na plateia o chamou de rei e ele brincou falando que aquilo era um grande elogio, mas que ele não se sentia rei, e pegou esse nome para ele, e vamos dizer que depois a Globo foi lá e conseguiu fazer todo o marketing no rei, né? Então, no final de ano ele se descongela, faz o especial e congela. No meados dos anos 2000, era moda entre a classe média alta paulistana ir aos shows do Roberto Carlos e pegar a rosa, ou ter uma foto e colocar na sala, ou enquadrar a rosa que ele joga, enfim. Cara, é assim, eu não acho, talvez eu até ouço alguma música que é de composição dele, mas que é outro grupo que toca, que canta, enfim, e eu nem sei que é dele, por exemplo, mas pelo menos para minha geração, ele não tem nenhum significado de rei, mas para outra geração mais velha, sim, deve ter tido a sua importância na época da Jovem Guarda, naquela história de contra a ditadura, enfim, com o início da televisão, o sonho dos anos dourados e tudo mais, mas que para mim, na atualidade, ele nada mais é do que um ativo congelado da Globo, que é descongelado no final de ano, para o pessoal sair. Eu só queria ter a oportunidade de fazer essa pergunta para o Tim Maia. Tim Maia, por que Roberto Carlos é considerado rei? Porque ele diria a verdade. Mas Jefferson Nonato, sua opinião sobre Roberto Carlos, o rei da música? Não, cara, é assim, primeiro assim, esclarecendo, vai lá ver o podcast, porque provavelmente eu vou querer tirar do ar, porque eu tava muito puto no dia que eu gravei ele, então talvez eu tire ele a qualquer momento. O Pimenta não vai deixar, mas eu depois que eu gravei e depois que ele falou, eu fiquei pensando assim, mano, eu acho que eu não deveria ter feito isso. Então, se você vai lá rápido, que provavelmente ele vai sair. Mas assim, eu tava muito puto, eu tava muito bravo aquele dia. E eu sou fã do Roberto Carlos, sou fã mesmo, gosto do Roberto Carlos, da música dele, só.
né? Eu gosto da música dele, porque assim, como todas as pessoas, claro, todo mundo tem defeitos, ninguém é perfeito, mas o Roberto Carlos, assim, das histórias que a gente vê e das coisas que passaram, dos depoimentos de pessoas que passaram, ele não é uma pessoa legal, digamos assim, é uma pessoa meio esquisita, excêntrica. Não, ele não é uma pessoa de fácil lidar. E assim, eu gosto muito das músicas do Roberto Carlos, gosto demais, demais, demais. Só que das que ele gravou até 89, tá bom, vai, esse cara seu foi gravado nos anos 2000, é bonita, é linda, mas assim, eu gosto do Roberto Carlos, da época do Jovem Guarda, eu gosto daquilo, Detalhes, Minha Fama de Mal, eu gosto daquele Roberto Carlos. Esse agora, porque eu também tenho uma opinião muito peculiar sobre música. Eu acho que tudo tem um começo e tem um final. Você tem que saber parar, porque senão você vira uma caricatura de você mesmo. Então, assim, eu acho que o Rolling Stones já deveria ter parado. Eu acho que o Guns N' Roses, que é a banda de rock que eu mais gosto, já devia ter parado. O Roberto Carlos já devia ter parado. Rolling Stones não. Deixa, não gosto, não. Não, você, eu não gosto. Não gosto. Kate Richard é eterno. Então, mas é melhor ele o Kate Richards ainda ele tem uma exceção porque ele não canta, ele só toca. Mas eu acho que principalmente quem canta, porque senão você vira uma caricatura. Eu escuto o Roberto Carlos hoje, nos finais de ano da Globo, eu tenho até pena, assim, sabe? Eu falo, putz, esse cara cantava tanto e tal, eu não gosto mais de ver, entendeu? Mas, assim, o cara, ele não é um bom músico, por exemplo, ele só toca violão e não toca bem, mas ele é um puta do compositor. Pelo amor de Deus, o Roberto Carlos é um puta do compositor. E ele já fez músicas maravilhosas. Mas eu fico puto quando fala que ele é rei. Não me chamaram para opinar, entendeu? Então eu fico puto da vida. Por que ele é o rei? Então foi isso, basicamente isso que eu falei no podcast. Porque eu tava bravo, falei, mas como assim rei? E ele fala que ele não gosta? Ele gosta sim de ser chamado de rei. Qualquer repórter que vai entrevistar o Roberto Carlos, ele é avisado pela assessoria, quer dizer, eu não posso afirmar isso por responsabilidade jurídica. Então eu vou usar a palavra eu acho, o termo eu acho. Todo repórter que vai... Você não vai encontrar uma entrevista do Roberto Carlos nunca que um repórter se dirija a ele chamando ele de Roberto Carlos, senhor... Não, é rei. Ele gosta, sim, de ser chamado de rei. E isso me deixa magoado, porque... Por que ele é rei? Entendeu? Eu acho que ele faria mais sucesso, ou ele seria mais lembrado, ou seria mais valorizado, se ele fosse um pouco menos... Se ele não tivesse essa atitude ou se as pessoas não tivessem essa impressão. Tipo assim, se fosse espontâneo, rei, entendeu? Mas não é espontâneo, você tem que chamar ele de rei. E tem uma história muito engraçada, muito triste dele. O Roberto Carlos, ele é capixaba, né? Ele nasceu no Espírito Santo. Só que ele fez a carreira inteira dele no Rio de Janeiro. E ele mora na Praia da Urca, no Rio, né? E para quem não tem condições de pagar o Detalhes, o navio, né, que ele faz o show, que ele faz lá a apresentação dele, tem um show do cover não oficial do Roberto Carlos, que ele é, tipo assim, estourado, o cruzeiro dele. Ele faz isso há mais de 20 anos, esse cruzeiro. Depois que o Roberto Carlos faz o cruzeiro dele, esse cover faz o cruzeiro dele. E faz 20 anos que ele passa com o navio na frente do apartamento, claro, né, guardado as devidas proporções, ele passa com o navio que dá para o Roberto Carlos ver. E ele sabe que aquele navio passa. Ele nunca saiu para dar tchau para os fãs dele, que não tem condições de pagar o navio dele e vão para o cover. E tem vários depoimentos de fãs que ficam, tipo assim, quando o navio passa na porta do apartamento do Roberto Carlos ali, eles ficam, ele vai sair. Nunca saiu. Então, assim, ele não passa essa impressão dessa grandeza, porque ele é grande, ele é um artista muito grande. Mas eu não considero, eu só gosto dele, entendeu? Eu não gosto das atitudes, por causa dessas peculiaridades, entendeu? Então, quando assim... e outra coisa, para fechar o que antes de eu esquecer, que eu também falei no podcast, ridícula. Ele fez 80 anos, a Globo fez a homenagem para ele, eu fiquei com vergonha, porque eu assisti, né? Eu sou fã do cara, eu fui ver,
horrível, 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 horrível. Aí me chamaram Roberto Carlos, ele tem 50 anos de carreira. Me chamaram Vitor Clay para homenagear o rei Roberto Carlos. Quem é Vitor Clay, Jesus? Eu fico imaginando eu sendo Roberto Carlos, assim, quem é esse cara que tá me homenageando, que eu não conheço? Vitor Clay. Nada contra o Vitor Clay, ele deve ter fã, deve ter alguém, mas quem é Vitor Clay? Aí Marília Mendonça. Oi! Você entendeu? E assim, não chamaram Erasmo Carlos, não chamaram Vanderleia, não chamaram ninguém da época dele. E Jorge Benjor, que era parte do grupo. Qualquer um, cara, me chama. Eu conheço mais de Roberto Carlos que esses caras, você entendeu? Aí, tipo assim, que puta da homenagenzinha bunda, e tipo assim, só com passação de pano, né? Só com coisinha. Resumindo, pegaram 30 anos de programa que ele tem na Globo e colocaram no documentário. Aí, no mesmo dia, a Record fez uma homenagem. Mano, aquilo sim. Porque a Record tem um monte de arquivo bom da música, né? Os festivais e tal. Aí mostraram o Roberto Carlos meio xingando, sendo chato com os convidados, tipo assim, sem paciência. Uma pessoa, cara, uma pessoa comum, entendeu? Uma pessoa normal. E assim, e aí tem o depoimento dos amigos dele, Roberto Carlos. Você acha que o Vitor Clay é amigo do Roberto Carlos? Você acha que o Vitor Clay já falou com o Roberto Carlos? Você acha que o Vitor Clay já se encontrou com o Roberto Carlos? Não, nem Marília Mendonça. Então assim, aí eu fico puto, porque aí mostra lá o Vitor Clay. Hey, feliz aniversário. Só piora a imagem do cara, entendeu? Porque assim, tem um monte de gente que já não gosta dele fazer esse tipo de coisa e coloca essas coisas. Então assim... Mas eu não concordo que ele é o rei da música. Aliás, não concordo nem que ele, nem o Elvis, que eu gosto tanto, é rei. Cara, rei é um negócio que você tem que tomar cuidado, entendeu? E assim, como não me chamaram, modéstia à parte, para perguntar se ele era rei, eu não concordo. Mas parabéns, Roberto Carlos. Bom, só queria rapidinho deixar duas notas. Assim. Não faço ideia quem são essas pessoas que você falou. Não faço ideia mesmo. E uma nota muito rápida. Você falou, não sei o que, Mendonça e Vitor Clay, eu não faço ideia quem sejam. Não faço ideia. Não são bons cantores, mas não sei nem que. Não faço ideia. E não estou fazendo tipo, não sei quem são. Só fazer um caso muito rápido. Há uns anos atrás, eu fui dar de presente, ainda no antigo Olímpia, quando ele fazia aquele show. Puta, bom, eu fui dar de presente o ingresso para a mãe de uma namorada minha na época. Eu fui lá, eu nunca vou me esquecer disso, cara. Eu fui na bilheteria comprar o ingresso e eram mesas, né, tal, não sei o que. A moça falou, então, 2 ingressos? Eu falei, não, é um só, que é para minha sogra, né? Tem essa mesa aqui que só tem 3 ingressos comprados, é próximo do palco, tal, não sei o que. Tá bom. Então essa mesa aqui é mais cara. Eu falei, não tem problema, me dá esse ingresso mesmo, não tem problema do preço. A menina da bilheteria do Olímpia veio e falou assim, olha, só você mesmo pagar isso, porque eu não dou R$1 por esse show. Eu falei, nossa, que compliance de venda, né? Parabéns, né? Cara, um detalhe, ele começou ali no Rio de Janeiro, mas o sucesso dele mesmo veio em São Paulo. Com os shows da Record, ele se mudou para São Paulo e fez aqui não, em São Paulo, o grande parte do sucesso dele. Tim Maia, no filme do Tim Maia, fala sobre o Roberto Carlos, quem puder assistir, fica aí essa dica de cultura. No YouTube tem o depoimento do Tim Maia. O Tim Maia arregaça com o Tim Maia. Tipo assim, o Tim Maia falando do Roberto Carlos. Vale a pena, é muito legal. Arrebenta com o Roberto Carlos. E pronto. O Tim Maia é um grande artista. A pergunta é... Não, Jefferson, antes de mais nada, a Rainha Elizabeth é rainha e não perguntaram para você se gostaria que ela fosse. Então, não é por aí. Agora, quando ela morrer, a gente sabe quem vai ser o rei, né? E quando o Roberto Carlos se for, quem será o rei, né? Não é verdade? Quando o Pelé, que também é eterno, vai ser se for, quem será o rei? Não há. Que o Jefferson contou aí, não sei o que, Clay aí. O Vitor Clay. Já pensou, mano? Nossa, dúvida. Tem que ver qual que é o próximo artista da Globo que a Globo vai querer pôr, né?
Normalmente ela faz. Graças a Deus, hoje em dia não tá dando mais certo. Mas já foi muito isso aí. Então, mas um caso sobre a Globo e tal, o Roberto Carlos. Claro que gera muito dinheiro para o Roberto Carlos tudo isso. Mas acredito que ele deixou de ser rei após ele ter feito o contrato de exclusividade com a Globo. Assim como o Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó eram um dos maiores ícones do sertanejo brasileiro, sertanejo raiz, o sertanejo de verdade, como a gente conhece. Não como a gente conhece hoje em dia, claro. E quando eles fizeram um contrato com a Globo, sumiu o sertanejo. Porque eles eram. Os Chitãozinho e Chororó estavam todo fim de semana na Record, na Band, na SBT, e de repente ficaram só com a Globo. Aparecia aos domingos, fizeram um seriadozinho meia boca lá, e aí já levaram a Sandy Júnior também, e se perdeu. Quem é Chitãozinho e Chororó hoje? Se não somos nós, da geração que os ouviram, Chitãozinho e Chororó os jovens não o conhecem, e são músicos fantásticos, ali músicos mesmos, e o Chororó, um dos melhores vozes que tem no Brasil, praticamente tá ali, só conhece pela nossa geração, a nova geração não os conhece de certa forma, vamos dizer assim. Tudo isso porque a Globo fechou eles, não os permitiam ir a outros programas, não os permitiam dar outras entrevistas, e eu acho que isso acontece muito também com o rei Roberto Carlos. Eles o blindam como rei, mas não o deixam aparecer, não é? Eu fiz uma pesquisa no Instagram ali, coloquei uma caixinha de pergunta, onde eu perguntei, a gente inclusive gerou uma discussão grande ali no nosso grupo do WhatsApp, se você ser bom em alguma coisa te limita ou te abre caminhos. E eu acho que isso é um caso com o Roberto Carlos. Ele, por ser tão bom, a Globo quis fazer o contrato de exclusividade com ele e o limitou a novos horizontes. Abriu-lhe caminhos, como os especiais na Globo do fim de ano, o Cruzeiro e tal, mas o fechou as portas, o limitou a novos conceitos, novos conhecimentos. Apesar dele ter gravado aí com a Jennifer Lopez em 2017, aquela música que ninguém conhece, ninguém nem sabia, mas tá ali, eu acho que fechou bastante portas a ele. O limitou, não fechou portas, mas o limitou bastante. Bom, essa é a minha opinião. Será que a Jennifer Lopez mandou feliz aniversário para ele agora, nos 80 anos? Acho que não, né? Não, mas ela continua sendo a Jennifer from the Block. Entendi. Bom, pessoal, essa é apenas a nossa opinião sobre os assuntos. Pimenta Podcast vai ficando por aqui dessa semana. Global News.